entender e aplicar na sua vida aquilo que você está lendo. É melhor você ler e entender a mensagenzinha lá pequenininha lá do cego de Jericó, do que você ler o Salmo 119, que tem mais de 100 versículos, e não entender nada. Está entendendo? Leia a Bíblia com o coração em atitude de reverente devoção, e não apenas com o intelecto. As riquezas da Bíblia são para os humildes que temem ao Senhor. Eu percebi que tem algumas pessoas que leem a Bíblia para ver o erro dos outros. Eu tinha um pastor que ele dizia assim: nunca leia a Bíblia assim. Leia a Bíblia sempre assim. Sabe aquelas pessoas que vêm no culto e o pastor está pregando e ele diz: poxa vida, por que fulano faltou hoje, hein? Deus ia falar com ele poderosamente. Irmãos, se Deus está falando aqui, Deus está falando comigo. Eu tenho que pensar o que está vindo de lá que está falando com a minha vida. Deus, ele trata pessoalmente conosco. O que é ler a Bíblia com essa nova atitude mental? É você pensar o seguinte: eu preciso ir para a Bíblia com reverência, com devoção, porque Deus quer falar comigo, Deus quer mudar a minha história, a minha vida. E como nós estamos num curso de liderança cristã, pensa, se você passar por um processo de transformação espiritual através da palavra, os seus discípulos, aqueles que estão ao seu redor aprendendo com você, eles vão crescer junto com você. Agora, se eles olharem para mim, para você, e notarem que a gente não está nem aí para a palavra de Deus, que desejo eles vão ter de aprender a palavra? Nenhum. Está entendendo? Na proporção que você cresce na palavra, você inspira os seus filhos, você inspira o seu cônjuge, você inspira os seus liderados a conhecer melhor a palavra de Deus. Leia a Bíblia com oração, devagar e meditando. Na presença do Senhor em oração, as coisas incompreensíveis são esclarecidas. A meditação aprofunda o sentido. Quando nós estamos simplesmente lendo, é uma coisa. Quando nós estamos lendo e meditando, é outra coisa. E a Bíblia diz que aquele que medita nessa lei de dia e de noite, ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E sabe o que vai acontecer? Ela vai frutificar. Se você olhar para os seus galhos e você ver que tem pouco fruto, pode ter certeza, está faltando a palavra. Porque quando a palavra de Deus começa a entrar em nós, é automático, os frutos começam a aparecer. E deixa eu te contar um segredo, não conta para ninguém não. Fala para ninguém não, fala, fica só entre nós aqui. Deus quer frutificar a sua vida. Glória a Deus. E é simples, o caminho é pela palavra. Amém? Quinto, leia a Bíblia toda. Eu não vou perguntar para não envergonhar alguém, mas irmãos, a maioria dos cristãos, 10, 15, 20 anos de crente, nunca leram a Bíblia toda. Estou falando besteira? Não. Ah, pastor, mas eu não leio porque o texto é difícil. Irmãos, tudo que é fácil, vai embora fácil. Ler a Bíblia toda é um propósito. Eu não digo que você leia a Bíblia 100 vezes que nem Miller, mas meu amigo, 15, 10, 20 anos de crente, uma vez só. Pelo menos para você ter esse prazer de dizer assim: eu conheço a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, pelo menos de ler. Porque na sua profundidade ninguém vai conhecer ela toda. Faz um propósito. Se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, em menos de um ano você leu a Bíblia toda. E eu tenho certeza que tem capítulo que você vai ler assim numa sentada. Tem história, irmãos, que comove tanto a gente que a gente não consegue parar. Eu todas as vezes, olha que eu tenho 21 anos que eu voltei para o Evangelho, mais 12 de berço. Então eu passei praticamente a minha vida inteira na igreja. Toda vez que eu leio a história de José e toda vez que eu leio a história de Jesus, eu choro. Porque é a palavra de Deus. Toda vez que eu começo a ler o livro de Neemias, eu quero ir até o final, uma vez só, uma sentada. Tudo é hábito, irmãos. Nós precisamos adquirir o hábito. Por que a gente senta lá na frente da televisão e fica 2 horas vendo alguma coisa que a gente nem gosta? Não é assim?
Às vezes, só o controle, tic, 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 tic. É da cara do Datena para não sei o que, do Datena para a novela, da novela para o SBT, só para. É hábito, ou não é hábito? Às vezes a gente não está fazendo nada em casa, o que a gente faz? A gente liga a televisão para não se sentir sozinho. A televisão fica lá falando sozinha lá e a gente fazendo as coisas em casa. Pegar a Bíblia não está sozinho mais não. Gente, é hábito. Se você começar a ler a Bíblia, o desejo vai vir. Agora, a Bíblia é assim, ó. Quanto mais você lê, mais dá vontade de ler. Quanto menos você lê, menos dá vontade de ler. Jesus é o tema central das Escrituras. Tudo que está na Bíblia, irmãos, diz respeito a Jesus. Aí eu coloquei uma listagem aí, Jesus, pode procurar aí, de Gênesis até o livro do Apocalipse. Para quem gosta de pregar aí, já dá uma mensagem bonita, viu? Você vai dar, aí ó, o Milton já colocou de amarelo aqui, ó. Vai pregar domingo já. Ai. Gente, todo o Antigo Testamento são profecias sobre a vinda do Messias. Os Evangelhos são a manifestação e a obra do Messias. Do livro de Atos até o livro de Judas são as instruções sobre o Evangelho trazido pelo Messias. E o Apocalipse, pastor? Fala do retorno do Messias. Então Jesus é a chave hermenêutica dos cristãos para entenderem a Bíblia. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, você descobre exatamente quem é Deus. Como Deus trata o pecador, como Deus trata o religioso, como Deus trata quem caiu, como Deus trata quem está de pé. Jesus é o protótipo que revela tudo quem é Deus. A Bíblia fala que ele é a expressa imagem do Deus invisível. Então, de Gênesis até o Apocalipse, teremos uma manifestação de Jesus. A inspiração divina das Escrituras. No que consiste a inspiração divina? Vamos ler aqui comigo, a partir daqui, ó. 1, 2, 3. É a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem qualquer erro. Deixa eu perguntar para vocês, na sua Bíblia tem algum erro? Sim ou não? Silêncio. Tem erro na Bíblia ou não tem? Tem? Acho. Quem já leu na Bíblia que aquele que é nascido de Deus não peca? Já leu esse versículo lá em 1 João? Aquele que é nascido de Deus não peca. Quem já leu? Está na Bíblia. Pelo menos em algumas Bíblias. Eu já vou explicar o porquê. Em outro texto da Bíblia diz assim: aquele que diz que não tem pecado, já pecou, porque é mentiroso. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E os dois versículos estão na Bíblia. Um diz que não peca, e outro diz que não tem um que não peca. E aí, qual está certo? Tem erro ou não tem? Lá vem o conflito. Lá vem o conflito. Tem um conflito aí, não tem dúvida? Irmãos, é por isso que é importante a gente ler a Bíblia. Quando eu voltei para a igreja, em 1993, o primeiro propósito que eu coloquei no meu coração foi: eu vou ler a Bíblia toda. E tudo que eu não entender, eu vou pesquisar. Um dos textos que me deixou angustiado foi esse. Eu aprendi na teologia que, no que consiste a inspiração da Bíblia, diz que não tem erro. Eu leio um texto que diz que o homem peca. No outro diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Eu acredito que eu sou nascido de Deus e eu peco. Como é que eu concilio esse negócio? E eu comecei a estudar. Sabe a conclusão que eu cheguei, irmãos? A Bíblia diz que não há um justo sequer que só faça o bem que nunca peque. Está certo ou está errado? Está certo, irmão, todo mundo peca. O único que nunca pecou, quem foi? Jesus. E por um detalhe, por dois na verdade, ele era Deus e o homem foi gerado pelo Espírito. Essa é a razão dele não pecar. Agora todo mundo peca. E por que tem um texto lá em João que diz que ele não peca? Comecei a pesquisar.
pesquisei o texto, pesquisei artigos, pesquisei enciclopédia. Sabe o que eu descobri? Quando a tradução foi feita para a nossa linguagem vem da Vulgata Latina. A tradução foi feita errada. Se você pegar uma Bíblia mais nova, as mais antigas dizem assim: aquele que é nascido de Deus não peca. As versões mais novas dizem assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Está certo ou está errado? Essa versão está certa. Está vendo porque é importante você conhecer as Escrituras? Porque de repente um ateu vai pegar esses textos da Bíblia que parecem conflitantes e jogar na sua cara. Se você conhece as Escrituras, você vai explicar para ele. Senão você vai pedir para sair, que é o que muito crente faz. Então é importante nós conhecermos as Escrituras, porque o ateu também precisa de Jesus. Tem um cara aí que está muito famoso na mídia chamado Augusto Cury. Quem já ouviu falar dele? Augusto Cury, eu já li dele mais de 20 livros. Augusto Cury diz que ele era um ateu confesso. Ele acreditava que Deus não existia, e ele ensinava isso. Aí sabe o que ele fez? Ele começou a estudar as Escrituras, e na proporção que ele foi estudando as Escrituras para fazer um livro sobre a mente de Jesus. Já leu? Eu tenho esse livro em casa. Você tem? Tenho. Sabe o que aconteceu? Ele se converteu, irmãos. Quando ele se pegou, ele estava ajoelhado chorando. Está vendo aí? Quando ele começou a tentar estudar para quebrar todos os paradigmas que Jesus tinha, ele se pegou chorando de joelhos no chão. Então, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, ela tem esse poder de mudar a vida das pessoas. Então, nós como cristãos precisamos conhecer a palavra de Deus. Esse livro que a gente carrega hoje, não é mais nem não é mais nem debaixo do braço, é no smartphone, né? Não importa, irmãos. O importante é que você carregue ela ali, mas que você tenha ela aqui, ó, e aqui, ó, quando for necessário. O que o salmista falou? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Palavra aqui é vida agradável diante do Senhor. Então, a inspiração da Bíblia significa que Deus inspirou os homens. Aí tem gente que fala assim: não, mas eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita para os homens. Lógico que foi pelos homens. Deus ia usar o cavalo, o jegue, a anta? Não, Deus tem que usar o homem, não é verdade? Agora, esses homens estavam inspirados por Deus. E a maior prova que a Bíblia é a palavra de Deus não é o que ela diz, é o testemunho do que ela tem feito na história da humanidade. Você lembra quem era você? Eu lembro quem eu era. Mentiroso, sem vergonha, salafrário, é verdade, e mais alguns outros adjetivos negativos. No dia que eu encontrei com Jesus, irmãos, a minha vida mudou, e está cada dia mudando, porque a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é a luz da aurora? É o sol, irmãos. Quando nasce de manhã, aquela frestinha lá atrás do prédio lá, aquele pouquinho de calor, aquele pouquinho de luz. Mas meu amigo, hoje meio-dia, 35 graus, eu olhava para cima assim, estourando mamona no asfalto, dia perfeito. Assim é a tua vida. Você começa lá nas trevas, Deus vai te iluminando, te iluminando, te iluminando, até o dia de você estar preparado para se encontrar com o Senhor Jesus. É isso que a palavra faz. Esse é o milagre das Escrituras. Então, algumas falsas teorias. Na apostila eu coloco com detalhes, aqui eu só vou citar. A inspiração natural humana, ou seja, a Bíblia é um livro escrito pelos homens e portanto é um livro falível. 2. A inspiração divina comum, ou seja, foi Deus que inspirou, mas a mesma inspiração que os homens têm hoje é aquela inspiração de quando escreveram a Bíblia. São falsas teorias. Terceira, a inspiração parcial. Já tem teólogo defendendo que tem texto na Bíblia que é inspirado, e tem texto que não é inspirado. Toma cuidado com esses teólogos. Por quê? Eles não têm capacidade de dizer qual que é o texto inspirado e qual que é o texto que não é inspirado. Geralmente é assim: o texto que agrada, que fala do amor de Deus, da graça, da misericórdia, do perdão, esse texto é inspirado. Agora, quando fala do juízo, da justiça, do castigo, da repreensão, não, isso não é coisa de Deus não.
Deus não é, como é que eles falam? Deus não é nenhum algoz. Deus não é tão mal que vai fazer o homem ir para o inferno. Irmãos, não é Deus que faz o homem ir para o inferno. É o homem que vai com as próprias pernas. O que Deus concede ao homem durante a sua vida são as oportunidades. É semelhante a uma pessoa que está doente, num leito, à beira da morte, e aí chega o médico com uma injeção e diz: olha, você foi mordido aí pela cobra, você foi picado pela cobra, aqui tem um antídoto, posso aplicar? Assina aqui o documento para aplicar. Não, eu não quero que assina não. Mas você vai morrer. Eu não quero que assine, eu não tomo injeção, minha religião não deixa. Está entendendo? Salvação e perdição é isso, é Deus disponibilizar para nós o caminho da bênção e eu escolher o caminho da maldição. Isso aconteceu com Israel. A Bíblia diz que Deus todos os dias estendeu a mão para um povo rebelde e de coração duro. A Bíblia fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Deus da Bíblia é o Deus da oportunidade. O que acontece aqui com essa teoria? Eles dizem que os textos da Bíblia que falam do amor de Deus são inspirados. Os textos que falam do juízo de Deus é o homem projetando na Bíblia a maldade do seu coração. Querido, se até nós aqui desta terra nós entendemos que quem faz o que é certo tem que ser galardoado, e quem faz o que é errado tem que ser punido, por que Deus não seria assim? Está entendendo? Então a doutrina bíblica sempre põe diante de nós os dois caminhos, mas a decisão, a escolha é minha, é sua, é nossa. Outra falsa teoria é a teoria do ditado verbal, ou seja, é que Deus ditou palavra por palavra. A verdadeira inspiração da Bíblia, Deus inspirou e cada um escreveu do seu jeito. Deus respeitou a individualidade de cada um. Quando você lê, por exemplo, as cartas de Pedro, elas são simples, mas elas traduzem a vontade de Deus. Aí você lê as cartas de Paulo, tem palavra que nem eu entendo. O cara era poliglota, o cara tinha um monte de formação, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era super estudado. Pedro era pescador. Enquanto Pedro estava puxando e lavando rede, o que Paulo estava fazendo? Estudando. É que nem eu e você. Enquanto eu e você aqui estamos trabalhando no dia a dia, o filho do papai muitas das vezes está estudando nas melhores faculdades do mundo. Quando for daqui 10 anos, quem que vai ter mais conhecimento, mais ciência, o intelecto mais desenvolvido? Lógico que ele só estava estudando. Agora, nós estamos falando da inspiração da Bíblia. Um escreveu de um jeito, o outro escreveu do outro, mas Deus inspirou os dois. A teoria da inspiração plenária ou verbal é a mais aceita pelos cristãos. Definição: todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas e os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes. Houve cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito de Deus, que os capacitava e afirma que homens santos de Deus escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém sob a influência poderosa do Espírito Santo, de sorte que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. Último slide para a gente concluir nossa aula hoje: as Escrituras Sagradas e a sua harmonia e unidade. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. 66 livros, 40 escritores, 16 séculos. Os escritores, homens de todas as atividades da vida humana, daí a diversidade de estilos encontrados na Bíblia. Condições e circunstâncias que escreveram. Não houve uniformidade de condições, porém a mensagem da Bíblia é sempre uniforme. Quando você lê os 66 livros da Bíblia, irmãos, pega 40 autores, isola eles e manda eles escrever sobre um assunto para você ver a bagunça que vai sair. Deus, durante 1600 séculos, inspirou cerca de 40 homens a escrever a Bíblia. Quando nós juntamos todos estes livros, nós temos uma mensagem só. É como se um rio nascesse lá em Gênesis e fosse até o final lá no Apocalipse. Um texto complementa o outro.
Uma pergunta que nós temos no livro da Bíblia, nós encontramos a resposta no outro. A dúvida que nós temos em um, nós temos a resposta no outro. Sabe o que revela isso? Eram 40 homens, mas era uma mente só que estava guiando a mente desses homens. Era o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É por isso que quando nós pegamos a Bíblia, nós não temos a impressão que nós estamos lendo 66 livros. Nós temos a impressão que nós estamos lendo um livro só. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos pedir para Deus colocar no nosso coração essa sede de nós conhecermos mais a Deus e a sua palavra. Deus tem coisas grandes e lindas para nos revelar. Amém, irmãos? Querido Pai, te agradeço, Senhor, pela tua palavra e pela oportunidade de ensiná-la, Senhor, aos teus filhos nesta noite. Peço que o Senhor coloque no nosso coração o desejo sincero e ardente de conhecer-te mais e mais. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor escondeu os teus mistérios dos sábios e entendidos e revelou aos seus pequenininhos. Que nós possamos fazer parte deste grupo de pessoas, ó Pai, que tem revelação do Senhor. Nós estamos te buscando e com toda humildade queremos aprender do Senhor. Cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Faça em nós, meu Deus querido, morada e nos revela as verdades das Escrituras Sagradas e nos torna pessoas mais parecidas com Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.